Olá, amigas e amigos. Prazer imenso estar aqui de volta com vocês para falar a respeito dos temas que temos tratado no canal Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise. Eu, Edson Flávio Barbosa e Silva, psicanalista, falo sobre psicanálise e Sérgio Paulo Feitosa fala, né, sobre mitologia. Então, nós vamos dar prosseguimento. O tema que nós vamos desenvolver hoje dá sequência àquilo que nós definimos nos encontros anteriores, onde começamos a desenvolver a questão da montagem do inconsciente, do conceito de inconsciente por Freud, né? E dissemos que há três momentos importantes dessa montagem. Um primeiro momento, né, onde ele vai falar do aparelho psíquico, mas ainda não tão especificamente do inconsciente, que é o projeto para a psicologia científica, onde Freud está fazendo uma transição da sua condição de pesquisador de laboratório em histologia, ou seja, o estudo, a investigação, a pesquisa das células, e particularmente das células nervosas. O neurônio de Freud foi um dos pioneiros dessa detecção desse sistema de celulares, né, o sistema de neurônios, e Freud trouxe essa ideia do sistema de neurônio para fazer uma montagem daquilo que ele vai chamar do aparelho psíquico, né, e vai apresentar para os colegas de psicologia, enfim, seus colegas psicólogos e pessoas que investigassem a questão da mente humana. Tá? Esse seria o primeiro modelo, mas esse modelo ele não publica, né? Porque foi de 1895 e ele arquivou, não ficou muito satisfeito com essa proposição, e esse material só vai ser publicado em 1950, 11 anos após a morte de Freud, que se deu em 1939. Bom, mas é a partir desse mesmo ano, 1895, que ele começa a desenhar o conceito propriamente de inconsciente, né? Falando sobre as histerias, e particularmente no estudo sobre a histeria, ele grifa pela primeira vez o termo psicanálise. E em 1900, num trabalho chamado A Interpretação dos Sonhos, Freud vai, a partir do capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, Freud vai começar a definir, né, como é que funciona, como é que se constitui esse conceito de inconsciente, né? E posteriormente, em 1915, quando ele lança os artigos de metapsicologia, metapsicologia quer dizer os conceitos fundamentais da psicanálise, inconsciente, pulsão. Haviam cerca de 12 conceitos, alguns se perderam, como consciência, e outros que se perderam. Então ficou-se mais ou menos com uns 7 conceitos que foram restaurados. Inconsciente, pulsão, recalque, enfim. Então, esses conceitos que são fundamentais, formam o eixo da psicanálise, da base da psicanálise, né? Freud, em 1915, vai lançar, digamos assim, a constituição desse primeiro modelo em que ele se refere propriamente ao inconsciente, já iniciado no capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, em 1900, e em 1915 ele vai dar os marcos, né? Mas ele não para por aí. E mais adiante, em 1920, ele lança o Além do Princípio do Prazer, em seguida o Eu e o Isso, ou o Ego e o Id, onde ele vai dar um outro salto no seu desenvolvimento do conceito de psicanálise, né, o conceito metapsicológico de psicanálise, agora se referindo não mais no mesmo sentido em que ele falava da primeira tópica, que era o modelo da primeira tópica é o modelo mais substantivo, que a gente se refere às províncias psíquicas, né? Consciente na ponta, pré-consciente e inconsciente, sendo que o pré-consciente seria um inconsciente descritivo, mas não inconsciente dinâmico, né? E o inconsciente dinâmico é o que ele vai chamar do inconsciente propriamente dito. Tá? O que diferencia um e outra coisa, porque o inconsciente propriamente dito, ou inconsciente dinâmico, é aquele que está sob efeito do recalque. Já o pré-consciente, não. O pré-consciente, ele sofre algum nível de censura psíquica na própria consciência, porque ele faz parte do conjunto da consciência, mas ele pode ser acessado, né, sem as implicações que o recalque, que é o mecanismo que vai distinguir a consciência do inconsciente,
implica. Bom, o que eu quero trabalhar hoje com vocês é um pouco mais daquilo que a gente fez no vídeo passado, da primeira tópica, né? Na questão de como Freud vai definir por aí, dentro desse modelo substantivo das províncias psíquicas, como é que o Freud vai definindo essa concepção de inconsciente. Mas, antes, aquele nosso pequeno ritual, amigas e amigos, né? Dá o like nos nossos vídeos, se vocês gostaram, acharem interessante, né? Dá o like, faz a inscrição, porque ajuda a que o nosso canal possa chegar para mais pessoas e a gente levar mais as mensagens, seja na fala sobre mitologia, na fala de psicanálise, e aciona o sininho das notificações, porque assim, toda vez que nós publicarmos um vídeo, seja eu, seja Sérgio, né, vocês vão ser informados pelo YouTube. O Sérgio tem publicado 2 vídeos semanais no começo da semana e eu publico nas quintas-feiras um vídeo. Tá? Nós estamos pensando coisas, discutindo coisas para incrementar o nosso canal, nós estamos elaborando e examinando algumas ideias que a gente possa trazer, né? E nos próximos encontros nós vamos, à medida que a gente for definindo essas novas contribuições, esses novos elementos, né? Nós vamos informando a vocês. Por hora a gente está discutindo, pesquisando, examinando. Agora, também nós gostaríamos que vocês pudessem contribuir, assim, no sentido de trazer questões, né, para debater conosco, colocar suas dúvidas, seus pontos de vista, suas análises, suas críticas, porque tudo isso enriquece, tudo isso ajuda a gente a ir evoluindo com o nosso canal, tá bom? Então, escutar vocês, ouvir vocês é muito importante. E nós agradecemos essa disponibilidade de vocês. Nós estamos aumentando o número de inscritos, de pessoas que estão visualizando, e iniciamos recentemente, há 2 meses e meio. Temos um tempo pela frente, um tempo de evolução também do nosso canal, um tempo de evolução, de domínio da Câmara, enfim, tudo isso nós estamos discutindo e tudo isso nós queremos incrementar elementos que cada vez mais aprimorem e melhorem a nossa comunicação e trazendo, isso sim, fundamental, um conteúdo importante para vocês. Tá? Feito essa breve convite para que vocês participem e se inscrevam e dê o like, né? Retomo a questão do que vai ser o tema de hoje. Né? A primeira tópica da montagem do conceito do inconsciente e, particularmente, como Freud foi pensando essa concepção aí. Como eu disse a vocês, Freud organiza na forma de províncias psíquicas. Lá na pontazinha estava o consciente e na extremidade da consciência estava o sistema perceptivo, quando a gente capta através dos nossos órgãos de sentido as informações que nos chegam, né? Um pouquinho abaixo estaria o pré-consciente, né? Um inconsciente descritivo, né? E na base o inconsciente, que seria, digamos assim, a maior parte da mente. Freud também fazia uma alusão que como a nossa organização do aparelho psíquico é como se fosse uma espécie de uma ilha oceânica, onde o consciente, a consciência seria aquela partezinha, aquela rochazinha que emergiu ali, não é? E encoberta pelo oceano, encobre a sua base muito maior que está submersa. Né? E esse oceano, ao mesmo tempo, ela é, digamos assim, uma metáfora das ideias, das representações que estão no nosso inconsciente. Ela é, digamos assim, muito mais ampla em termos do aparato psíquico do que propriamente aquilo que a gente toma pelas nossas percepções, pela nossa razão, cognição, que é a consciência. Freud fazia digamos assim, essas apresentações no sentido de demonstrar para vocês como é que funciona esse sistema e como se configura ele. Mas uma coisa importante de grifar,
quando a gente vai falar de inconsciente, é que o inconsciente é um elemento intangível. Eu não me comunico com o inconsciente como a gente se comunica na consciência. Por exemplo, a gente está fazendo aqui uma transmissão, a gente está conversando com vocês, dialogando com vocês, certo? E a gente está trazendo conceitos, estamos trazendo ideias, estamos trazendo formulações racionais a partir daquilo que a gente compreende, aquilo que a gente entende, a partir dos objetos que nos são tangíveis, os objetos que estão dentro da nossa observação de estudos, das nossas pesquisas, das nossas investigações e daquilo que a gente pode comunicar, porque a gente tem um conhecimento sobre ele. Esse objeto de conhecimento é o objeto da consciência, da razão-cognição. Mas o inconsciente, esse não faz parte desse universo da razão-cognição, não faz parte de um objeto do conhecimento. O inconsciente é um objeto de desconhecimento, não é? E ele não é um órgão, digamos assim, do cérebro, não é um órgão cerebral, não é um órgão que eu posso prospectar, inferir através de um exame de imagem, do exame do cérebro, do funcionamento do cérebro, nada disso. O inconsciente, ele é uma construção mental, ele é uma lógica, não é? Ele é linguagem, ele é estrutura de linguagem, termo esse de estrutura de linguagem, que Jacques Lacan vai avançar e que vai ser fundamentalmente o marco do seu estudo. No entanto, Freud já vai delimitando, já vai dando as fronteiras, a métrica, a dimensão do que isso significa. Como assim? Porque Freud vai, para falar do inconsciente, ele vai buscar, por exemplo, dessa coisa que a gente não tem uma relação a partir do conhecimento, né, mas de outras formas de funcionamento, outras formas de inserção sobre nós, sobre a nossa mente e sobre o nosso corpo, porque o inconsciente também vai se implicar a partir do nosso corpo, né? Freud vai buscar um conceito da filosofia, porque Freud, na juventude dele e durante toda a vida, ele teve muito interesse pela filosofia. Quando ele era bem jovem, ele estudou, ele fez um curso de filosofia, particularmente da fenomenologia, com Franz Brentano, né? E nesses estudos de fenomenologia, ele absorveu um conceito da fenomenologia, que era o conceito das representações, em alemão, Vorstellung. Freud era austríaco, portanto, um falante da língua alemã, né? O conceito de Vorstellung, que é o conceito de representação, e é esse conceito que Freud vai trazer para pensar a questão do inconsciente, ou seja, como é que a gente pode ter acesso a esse inconsciente, sem o qual a gente não tinha como fazê-lo, né? Já que o objeto do inconsciente nos escapa tanto da nossa consciência como escapa do corpo. Ele não está inscrito, não está instalado imediatamente como objeto da fisiologia do nosso organismo, não é? No entanto, ele está atravessando tudo isso aí, não é? Ele está num plano que implica tudo isso aí, e a gente vai ver na clínica como isso se dá. Mais adiante falaremos disso. Então, Freud vai e se refere ao conceito de representação. No entanto, quando ele vai fazer a sua referência à representação, ele não simplesmente reproduz a concepção da fenomenologia, não é? Porque a fenomenologia vai falar de representação, mas no sentido da consciência, que era esse o objeto da investigação da fenomenologia, enquanto uma filosofia, né? Enquanto um campo da filosofia. Mas Freud está falando de uma outra coisa, ou seja, de uma coisa que escapa à razão, que escapa à cognição, que tem um outro registro, o inconsciente. Portanto, a representação vai ser pensada em outro elemento, quer dizer, de um objeto que não é objeto do conhecimento, mas é objeto desconhecido. E de elementos que não são elementos tangíveis, né? Mas são elementos intangíveis, elementos que a gente não sabe propriamente como defini-los do ponto de vista do significado deles. Mas eles funcionam em nós, e não funciona de uma maneira anárquica. O inconsciente não é anárquico, não é o caos. O inconsciente tem leis, tem registro, tem organização, não é? Ele se estrutura com organização. Né? Tem uma regência própria, mas é essa regência própria que Freud vai identificando e consequentemente, ele vai nos mostrar como há isso que fala em nós e que ao mesmo tempo digamos assim, um vizinho muito íntimo e desconhecido de nós mesmos. Então Freud vai utilizar esse conceito de representação para pensar duas coisas: a questão da ideia e a questão do afeto.
Então ele diz que as representações psíquicas são marcadas pela ideia e pelo afeto. A ideia seria a representação inconsciente e o afeto nunca seria inconsciente. O afeto é consciente, tá? Então, Freud vai, através desse registro, né, ele vai começar a explicar como é que nós vamos lidar, como é que a gente vai ter acesso a essa questão e como ele vai operar sobre nós. Freud começa falando isso a partir da clínica da histeria, né? E a histeria é muito interessante porque a histeria tanto vai se remontar a questão mental, propriamente dito, através dos aparatos, de como o inconsciente opera no nosso pensamento, na nossa mente, mas também em relação ao nosso corpo, porque a histeria ela traz um processo, através do recalcamento, um processo que chamamos de conversão, e ela manifesta, ela joga coisas no nosso corpo, sem, no entanto, ser a causa dessas questões, o nosso organismo, a nossa biologia, né? Dou um exemplo para vocês. Alguém que se apresenta, né, com a queixa de que não está enxergando. No entanto, feito todos os exames oftalmológicos, não se constata qualquer lesão que caracterize esse tipo de situação. Não é? O que é que está acontecendo? Né? A medicina, até um determinado momento, dizia que isso era uma simulação. Posteriormente, né, um médico francês, o Jean-Martin Charcot, vai demonstrar que isso não era uma simulação, isso era um sintoma, uma manifestação sintomática, e ele reivindica para o campo do seu estudo, o estudo da medicina, da psiquiatria, que haja um entendimento de que aquilo ali era uma categoria sintomática. Freud vai pegar esse caminho, né, que o Charcot observou. Inclusive foi estudar com Charcot, um período, né, um curso de verão com Charcot na Salpêtrière, em Paris, na França. No entanto, Freud vai mais adiante. Freud vai, a partir daí, detectar e desenvolver o seu conceito de inconsciente. E vai mostrar como o inconsciente pode atravessar a mente e o corpo, né? E como ele se expõe, como ele se apresenta, né, a partir, não como sistema neurológico, não como um elemento cerebral, onde no projeto para uma psicologia científica, a partir daquelas alusões à célula nervosa, ele poderia dar um pouco essa ideia, mas evidentemente que ele percebe que não é por aí, e que é pensamento, e que esse pensamento a gente tem acesso por representações. Bom, nós vamos parar hoje por aqui, não é? E nos próximos encontros vamos poder falar um pouco mais dessa questão do desenvolvimento da primeira tópica e também iniciar o desenvolvimento da segunda tópica do Freud, quando ele reformula a sua concepção do inconsciente. Um grande abraço para vocês, prazer mais uma vez estarmos aqui reunidos, não é? E, por favor, dê os likes e, enfim, né? Ajuda a divulgar o nosso canal. Um grande abraço, gente. Muito obrigado pela atenção.